Olá, alunos, tudo bem? Vamos estudar um pouco agora a representação gráfica. A representação algébrica a gente já conhece. É a A mais BI, ou Z é X mais YI. Eu coloquei essa segunda parte porque ela tem toda a ver com o nosso número. Essa representação é conhecida como a representação de Argand-Gauss. Deixa eu escrever aqui o nome dos criadores. Argand-Gauss. Então, vamos aprender a representação de Argand-Gauss. Assim como Cartésios, René Descartes propôs um plano cartesiano para representar o sistema de coordenadas, eles aproveitaram esse sistema para construir os números complexos, onde nós temos aqui, vamos colocar aqui nós temos um eixo que já existia, que vocês conhecem muito bem, que é a nossa reta real. Então, esse é o eixo X, que representa a reta real ou os números reais. Eles adicionaram a esse eixo o eixo Y. Esse eixo Y representa a parte imaginária. Então, a representação de número complexo ela é muito simples, porque ela vai seguir esses padrões estabelecidos já pelo plano cartesiano. Digamos que nós temos aqui o número Z1 é igual a 2. Esse é um número que a gente sabe que ele é apenas real. Onde fica a marcação dele? Você vem no plano, fica aqui está o 1, aqui está o 2. Então, o real 2 está aqui. Onde é que está o eixo imaginário? Ele não tem. Então, esse é o número. E ele vai ser um vetor da origem até ele aqui. Então, o número 2 está representado e ele representa esse número complexo Z1. O número complexo Z2, por exemplo, tem a seguinte representação: 3i. Veja que ele não tem parte real, ele só tem parte imaginária. Então você vem 1, 2, 3. Aqui é o 3 no eixo imaginário. Se ele não tem parte real, esse número existe só aqui. Então é aqui que está o número Z2. E o número completo, por exemplo, Z3, 1 mais 2i, por exemplo, ele tem tanto parte real quanto parte imaginária. Essa é a coordenada de x, essa é a coordenada de y. Então, eu vou em 1 em x, está aqui, e vou em 2 em y, que está aqui. Onde os dois se encontram no plano é onde esse ponto está. É aqui que esse plano está, esse número complexo. Veja que antes eu tinha um número, era unidimensional. Existia só o eixo real, só esse eixo. Agora eu passo a ter esse segundo eixo, que é o eixo imaginário, e eu posso ter números tanto em cima do número da reta real, que já eram os números reais conhecidos, como na reta imaginária, que é a nova criada, e como posso ter complexos, números que são resultado dos dois, tanto parte real como a parte imaginária. Então, esses números passam a ocupar esse plano. Os números que são completos estão nessa parte em destaque de verde. Os imaginários puros estão sobre a reta e os reais puros estão sobre a reta X. Vamos colocar um último número aqui. Z4 vai ser igual a menos 3 mais 4i. Onde é que está esse número no eixo complexo? A gente vai vir no menos 3. Vamos pegar aqui o menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é o menos 3 em x. E 4 em y. 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4 em y. Na junção dessas duas coordenadas, a gente vai marcar o ponto. Aqui está o número Z4, que tantos procuramos. Ele está na junção das coordenadas. Muito interessante, né? Vamos fazer logo no próximo sequência um exercício para treinar essa nossa representação.
Exercício agora para entender um pouco sobre o espaço no plano de Argand-Gauss para os números complexos. Olha só, represente no plano de Argand-Gauss a região, veja que é uma região, o número não vai estar num lugar específico, ele está numa região em que os pontos correspondentes aos números complexos e a mais bi, com a e b reais, nas condições a seguir. Na primeira nós temos, o a é maior ou igual a menos 2 e b é igual a 1. Veja que eu não tenho um valor específico para este número, e sim eu quero saber em que região esse número pode existir. Então eu vou fazer aqui o gráfico de a. Coloco aqui a. Primeira coisa, eu tenho que fazer o plano, né? Então, se eu sei que ele vai ter uma parte negativa, então eu vou colocar aqui, está o x, o eixo x. E nós teremos um y com uma parte aqui positiva, mas ele vai estar mais tendendo para baixo. Veja que o b é menor que 1. Então aqui está o b. Então, vamos marcar os pontos. Onde está a? A tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, o menos 2 é aqui. O intervalo dele é fechado. Deixa eu mudar a cor. Vermelho mesmo. O intervalo dele é fechado e aqui está o menos 2. O b é menor que 1. O 1 está aqui. Só que o b tem intervalo aberto. Se ele tem intervalo aberto, eu vou colocar que ele não vai chegar a 1, né? Ele se aproxima de 1 para o infinito, mas ele não encosta em 1. Embora em 2 ele encoste, porque tem um menor ou igual. Então essa reta é fixa. O encontro dos dois é um intervalo aberto. Por quê? Porque o menos 2 ele é fechado. Porque quer dizer que o número, olha aqui, pertence, esse limite pertence ao valor de A. Porém o de B não é aberto. Então a intersecção entre intervalo fechado e aberto fica aberto. E a região onde esse número existe é toda a região compreendida abaixo dessas duas delimitações. Então, qualquer número aqui para o infinito e além serve nessas condições. Vamos agora para o B. Vou construir o B aqui. O B tem um A maior que 3, menor que 3, então, e o B é maior que menos 4. Então, ele está mais para cima, né? Então, eu vou fazer ele aqui, ó. Eu vou colocar o eixo x aqui, ok? Aqui vai ser o nosso 0 e o nosso 3 está aqui, ó, 1, 2, 3, intervalo aberto para esse 3. Veja que ele não é intervalo fechado, ok? O valor de b está em... ok, o valor de b está em menos 4. Então, vamos descer esse eixo até o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ficou bem no limite aqui. Mas o nosso menos 4 está aqui, ó, nesse ponto. E o menos 4, ele é intervalo fechado. Então, essa reta aqui é sólida. Então, eu vou fazer uma reta sólida aqui no limite. E aqui, este 3 que não é sólida, eu vou fazer apenas um pontilhado. E, novamente, no encontro dos dois, vou até apagar aqui para ficar melhor. No encontro dos dois, tá? Isso. No encontro aqui dos dois, eu vou colocar o intervalo aberto. Ficou bem difícil aqui porque ficou no limite da página. E a partir de para cá também existe. E agora, toda essa região serve para ser esse número complexo. Toda essa região aqui, ok? Agora vamos fazer aqui a nossa letra C. A letra C, para ter mais espaço e não ter o problema que aconteceu com essa, eu vou fazer aqui embaixo. Letra C. Olha só, o A está entre menos 2 e 3. Então, existe um espaço específico para o A. Vou fazer ele de branco. O A está, então, vou colocar aqui, ó.
Esse é o eixo X, ok? Aqui está o 0, menos 2, menos 1, menos 2 está aqui, e 3, 1, 2, 3, 3 está aqui. Então, a parte real, que é A, está em menos 2 fechado. Então, aqui o intervalo é fechado, menos 2. E o 3 é intervalo aberto. Então, aqui é aberto. Vamos deixar ele aberto. Agora, vamos fazer a projeção da imagem. A imagem, ou parte imaginária, vai de menos 4 a 1. Então, vamos pegar aqui novamente. Essa é a parte imaginária. Menos 4. 1, 2, 3, menos 4 está aqui. E ele é intervalo fechado em menos 4. Então, aqui, intervalo fechado. E ele é intervalo aberto no 1. Então, o 1 está aqui e ele é intervalo aberto. Então, onde é intervalo aberto, é só tracejado. Certo? Intervalo aberto, só tracejado. Intervalo fechado, a linha é sólida. Intervalo fechado, a linha é sólida. Então, aqui nós temos uma intersecção de intervalo fechado com intervalo fechado que fica fechado. Um intervalo fechado com intervalo aberto fica aberto. Intervalo aberto com intervalo aberto fica aberto. Intervalo aberto com intervalo aberto fica aberto. Fechado. Só vai ser fechado quando os dois forem fechados. Veja que esse está bem mais limitado. Esse número ele existe nesse espaço. Interessante, né? Esses números complexos que vão ter esse A e B existem dentro desse espaço. É um intervalo, um espaço mais fechado. Esse, como não tinha limitação inferior, ele ia para o infinito. E aqui para o infinito superior. E o primeiro também descia para o infinito negativo da imagem e para o infinito positivo da parte real. Interessante, não é? Vamos praticar e a gente vai conseguir aprofundar muito mais o conteúdo. A gente se vê nas próximas videoaulas. Valeu!